Beleza, está gravando. Então vamos lá. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer vai ser o exercício 2, tá? O pórtico do exercício 2. À medida que eu for fazendo, vocês podem me interromper e perguntar, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí pelo microfone, tá? Então, o pórtico 2 é o seguinte: a gente tem um apoio fixo, depois a gente tem uma rótula, e aqui do lado de cá a gente também tem um apoio fixo. Aqui nós temos 5 metros de altura, sendo que 3 metros não tem carga nenhuma, e aqui nos 2 metros a gente tem. Professora, eu Oi, não sei se é só no meu, só que não está apresentando nada aqui. ixi, Eu não? acho que só no meu. Não sei também, na sala não está falando nada, né? Vocês estão vendo, gente, a imagem? Tá normal aqui, prof. Ixi, o que que será, então? Eliseu, vê se, por exemplo, se você clicar nos participantes, ah, vê se você acha, porque pode ser que você esteja com alguma pessoa fixada e aí não está aparecendo a tela. Conseguiu achar a apresentação ou ainda não? Ainda não. Achei os participantes tudo, mas não estou conseguindo achar. Mas pode dar andamento na aula, professora, já? Eu Não, consigo. temos que. Todo mundo está enxergando. Deixa eu parar de apresentar e apresentar de novo para ver se aparece. Espera. Vê se agora me apareceu aí para você. Também não. Ixi, Mas eu vou como achar aqui, só um pouquinho. alguém sabe como que faz, gente? Eu acho que é indo nos participantes, né? Eu tô com dois nomes, né? Se você clicar, eu não sei se para vocês é igual para mim, né? Se você clicar nessas três pontinhos depois do meu nome, tem fixar, remover da chamada, remover como organizador. Vocês não devem poder clicar em nenhum dos dois remover, mas aí tem ai, eu esqueci o nome desse trem. Uma taxinha que eu acho que você clica e aí aparece. Isso, tem um que tá, os dois, aí um tá com o microfone desligado da professora, e Isso. eu até fixei a professora na tela, o que a professora tá falando, só que não Tem aparece. que ser o outro, tem que ser o que tá com o microfone desligado. Ah, com o microfone desligado? Isso, Ah, então acho que é isso. vê se dá certo.
Deu certo ou não? Não, professora, mas pode seguir a aula, já eu consigo. Eu vou tentando aqui, pode seguir a Beleza, aula. qualquer coisa você avisa. Uhum, Porque também não, você vai ficar só ouvindo, né? tá. Beleza? O resto tá todo mundo vendo? Ou tem mais alguém que também não tá vendo? Tá ok aqui. Aqui também, professor, tá ok. Eliseu, tenta sair e voltar e Pode toma. ser também. Se sair e voltar, pode ser que dê certo. Tô vendo, professora, agora consegui. Ah, beleza, ótimo. Então vamos lá. Então, estou desenhando aqui, né, o nosso problema. A gente tem uma carga distribuída no valor de 15 quilonewtons por metro. Uma carga pontual. Opa, deixa eu desenhar menor. No valor de 14 quilonewtons. E aí, aqui em cima, a gente tem 3 metros e 2 metros também. E no pilar aqui da direita, a gente tem uma carga de 12. Só um segundo, porque alguém pediu para entrar em algum lugar. Oi, Felipe. Vou te mandar um link aqui para você entrar onde eu tô gravando a tela, tá? Aí entra nesse aí que eu tô gravando a tela lá. Então aqui a gente tem, deixa eu até diminuir isso aqui porque ficou meio sem escala. Doze. E aqui é 2 metros e 1 metro. Beleza. Bom, esse é o nosso problema. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as reações de apoio, tá? Eu não coloquei nome ali no trabalho, as letrinhas, né? Então eu vou colocar aqui. Então aqui a gente teria o nosso ponto A, B, C, D, E, F e G. Então, como a gente tem 2 apoios fixos e uma rótula, a gente tem 4 equações, né? Eu vou achar o FYA, o FXA, o FYG e o FXG. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um somatório de momentos na rótula, mas vindo da parte GE, tá? Eu vou pegar só esse pilar aqui da direita para fazer meu somatório de momentos na rótula. Então, a gente vai ter que o somatório de momentos na rótula, vindo de G até E, tem que ser igual a 0, anti-horário positivo. Então, se a gente faz momento na rótula, a gente só vai enxergar essa parte da nossa estrutura, ó, que eu estou circulando aqui. Então, vou copiar isso aqui, passar aqui para baixo. Então, a gente só vai enxergar essa parte da estrutura. E aí, a gente tem que equilibrar esta parte, né? Então, o somatório de momentos na rótula tem que ser igual a 0, anti-horário positivo.
Quando eu fixo aqui em E e eu aplico o FXG, ele vai tender a fazer um giro anti-horário lá no nosso ponto E. Então, o nosso FXG vai entrar positivo, né? Mais FXG vezes 3 metros, que é a distância até a rótula. O 12, como ele está ao contrário, na hora que ele aplicar, ele vai tender a fazer um giro horário, né? Então, vai ser menos 12 quilonewtons vezes 2 metros. E o FYG, ele não faz momento em E porque ele está passando pelo ponto E, tá? Então, colocamos todas as forças que a gente precisa, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a gente vai ter 12 vezes 2, então é 3FXG é igual a 24. Então, nosso FXG vai ser igual a 8 quilonewtons. Como deu positivo, significa que eu indiquei para o lado certo, né? Ele realmente é para a direita, tá? Bom, se eu achei o FXG, eu já posso achar o FXA, né? Eu posso aplicar um somatório de forças em X igual a zero, para a direita positivo. E aí, o que eu vou ter de força em X? Eu tenho o FXA, eu tenho o FXG, o 12 e essa distribuída que eu posso achar a resultante, né? Então, a gente tem 15 vezes 2, a gente tem 30 quilonewtons, que vai estar aplicado aí a 1 metro, né? Esse aqui, o 1 metro a gente não precisa ainda, mas eu já vou deixar aqui para quando a gente for usar. Então, o que a gente vai ter no somatório de FXA, né? A gente vai ter mais FXA, mais o FXG, que é 8, menos esse 12 em vermelho, mais o 30, né? Porque o 30 também está direcionado para a direita, mais 30. Isso aqui é igual a zero. Então, a gente pegou todas as forças horizontais, né? O FXA, o FXG, o 12 e o 30. Beleza. Então, vamos fazer as contas, né? 8 menos 12 mais 30 dá 26. Então, eu fiquei aqui que FXA mais 26 é igual a zero. Ou seja, o FXA tem que ser igual a menos 26 quilonewtons, o que significa que eu indiquei errado, né? Então, o nosso FXA é igual a mais 26, mas eu preciso colocar ele para o lado de cá. Eu preciso inverter, tá? Então, o nosso FXA, ó, ele não é nessa direção. Ele é nessa direção e ele vale 26 quilonewtons. O FXG a gente viu que vale 8. Bom, então, calculamos o X, agora a gente vai calcular o Y. Eu vou começar fazendo o somatório de momentos em A para eu calcular o FYG, tá? Então, eu vou fazer somatório de momentos em A igual a zero, anti-horário positivo. Vamos ver quem está fazendo o momento em A. O 26 e o FYA não fazem momento em A. Todas as outras forças vão fazer, tá? Então, vamos indo aqui de baixo para cima. Primeiro, 30. O 30, que é a resultante do carregamento distribuído, ela faz um momento em A no sentido horário, né? O meu dedão, ó, fica para baixo. Então, é 30 vezes a distância do 30 até o ponto A
são 3 mais 1, 4 metros, tá? Então, a gente vai ter menos 30 vezes 4. Depois, o 14, ele também está fazendo um giro horário lá no ponto A, né? Se a gente fixa em A e aplica esse 14, ele tende a girar no sentido horário, né? Então, vai ser menos 14 vezes 3, porque agora a distância perpendicular, essa distância aqui de cima, né? 3 metros. Menos 14 vezes 3. Que mais? O 12, ele já vai fazer um giro no sentido anti-horário, né? Se eu aplico 12 e fixo o ponto A, isso aqui vai tender a girar assim, no sentido anti-horário. Então, mais 12. E aí, qual que é a distância do 12 até o ponto A, né? Vão ser 3 metros. Então, ó, o 12 está distante 2 metros lá do ponto E, que é a mesma. Aqui não está aparecendo, né, gente? Mas é a mesma linha de atuação aqui da carga distribuída, né? Os dois estão na mesma posição, tá? Então, o 12 está distante 3 metros do ponto A. Então, vai ser mais 12 vezes 3. E o FYG também está fazendo um giro no sentido anti-horário, né? Então, mais FYG, agora a distância, essa distância horizontal inteira, né? 5 metros. Então, mais FYG vezes 5 metros. Bom, então, agora a gente precisa fazer a conta. Isso aqui é igual a zero. Então, vamos lá. Menos 30 vezes 4. Professora, Oi. por que ele tá a 5 metros? Não entendi. Ele tá a 3 e ele tá a 2 metros distante do ar? O FYG, deixa eu apagar essas linhas aqui, só para não ficar muito bagunçado. O FYG, ele é essa força que está aqui vertical, né? Então, eu preciso pegar a distância horizontal entre o ponto A e o Ah, FYG, que é essa horizontal. distância aqui. Isso. Ah, É a não, beleza, distância então. perpendicular. Beleza? Obrigado. Faltou o 8, né? Você me fez ver que faltou uma carga, né? A 8 quilonewtons também faz momento lá em A, né? Ia ficar errado. Então, ó, o 8, aí sim, o 8 faz momento numa distância de 3 metros. Beleza? Faltou o 8, tá, gente? E ele tá fazendo um giro no sentido horário, tá? Ele é a mesma direção do 30, ó. Então, vai ser mais 8 vezes 3. Aqui ia ficar até errado. Vamos lá. Mais 8 vezes 3 igual a zero. Vamos ver se agora eu peguei tudo, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cargas fazendo momento aqui. O 30, o 14, o 12, 3, o 8 e o FYG, 5. Beleza. Professora, o Oi. 8 não seria 2 metros? É isso mesmo, professora, eu ia dizer. Isso! Ô, gente, eu tô 5 menos dormindo 3. ainda, né? É 2. É, 2. Obrigada. Opa. 2 metros. Paga. 2. Agora sim. Menos 30 vezes 4, menos 14 vezes 3, mais 12 vezes 3, mais 8 vezes 2. Então, todo esse resultado aqui, ó, deu menos 110, né? Então, ó, FYG vezes 5 menos 110 igual a zero. Então, o FYG vai ser 110 dividido por 5. 22 quilonewtons, como ele deu positivo, ele é para cima. E por último, a gente vai fazer o somatório de FY igual a zero para cima positivo. Então, todos os carregamentos verticais, né? Então, a gente tem o FYA, que é o que eu quero achar,
Depois a gente tem o menos 14, né? Que tá lá em cima. Menos 14. Mais o 22 do FYG. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, o nosso FYA, ele vai ser menos 14 mais 22 dá 8, passa para lá, fica menos 8. Então, eu errei o meu FYA, né? Na verdade, o FYA é 8 quilonewtons para baixo. Quem já tiver feito, gente, se vocês tiverem chegado em algum resultado diferente, em algum passo, vocês chamem aí no microfone para a gente ver. Eu posso ter errado, né? Vocês viram que eu estou errando com bastante conta agora. Deixa eu abrir aqui, só para a gente ir conferindo. Trabalho. 26. Professora, o meu também deu 26, o FY. Então, deu diferença. Deixa eu ver aqui se eu coloquei os valores certos. 15, 14, 12. Tá certo. Deu errado aqui a reação de apoio. A FXA e a FXG tá certinho. 26 para a esquerda e 8 para a direita. Agora, eu devo ter feito alguma conta errada aqui na hora do momento. Vamos lá. Menos 30 vezes 4, menos 14 vezes 3, mais 12 vezes 3, lá no ponto A que eu estou fazendo, né? Mais FYG vezes 5, menos, aqui é 2 mesmo, né? Menos 8 vezes 2. Será que eu fiz conta errada aqui? Vocês fizeram aqui o FYG, deu 22 por essa minha conta? Tá dando 22. Por que que aqui não tá dando 22? Uai, gente, que doideira, pera. Alguém falou alguma coisa? Eu não vi? Não. Menos 30 vezes 4. Menos 14 vezes 3. Mais 12 vezes 3. Aquele 15 kN lá em cima, não é não, professora? O 15 eu transformei em 30 vezes em 15 vezes 2, né? A distribuída. Eu tô usando 30. Ele tá distante 4 metros. 30 vezes 4. Porque ele tá ali no meio, né? 14 vezes 3. 12 vezes 3. Professor, você pode só baixar um pouquinho a tela para mim ver? Posso? Aham. 30 vezes 4, 14 vezes 3, 12 vezes 3, FYG vezes 5 e 8 vezes 2. Ah, já sei. Viram que eu coloquei mais 8 vezes 2 ali no final, né? Mas o 8, ele tá fazendo um giro horário, né? Então, só um segundo, eu já volto. O 8, ó, quando ele bate aqui da direita para a esquerda, ele está fazendo um giro horário, ele tem o mesmo sentido do 30, né? Então, é negativo, eu botei positivo lá na conta, ó. Mais 8 vezes 2. Aqui é menos.
tá? Agora sim, o nosso 110 vai mudar. 28,4. Isso. Deixa eu só... E você sabe quanto que deu esse aqui? Ali que eu apaguei o 110? Vezes 5. 142. Menos 142. Obrigada. Igual a zero. Pronto, agora está certo. 28,4, isso mesmo. Agora, aqui não é 22, é 28,4. O nosso FYA vai dar 14,4, né? Beleza? Todo mundo pegou aí? Aqui sim, sim. Beleza. Para baixo. Oi. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Bom, agora... Oi, pode falar. Só esse para baixo aí, que me confundiu na hora. Eu pensei que todos, a maioria seria para cima, aí quando eu fiz achei que estava errado. Então é para baixo mesmo. É, para baixo mesmo. O que que aconteceu? Eu tenho um pórtico que tem muita força vindo da esquerda para a direita, né? Então é como se ele estivesse puxando mesmo esse apoio em A, né? Então, como ele está puxando o apoio em A, eu preciso de reações que tentem puxar o apoio em A para baixo, por isso que elas ficaram para baixo. Beleza? Beleza. Vamos copiar isso aqui agora e colocar lá embaixo com as reações de apoio que a gente tem. Vocês podem substituir no mesmo desenho aí de vocês, tá? Só para a gente não ter que ficar subindo toda hora isso aqui. Então, ó, o que que a gente achou? 26 para lá, o FYA tá para baixo. Então, o FYA tá para baixo no valor de 14,4. E o FYG tá para cima no valor de 28,4. Beleza, então a gente tem todas essas forças aqui. Para a gente traçar os diagramas, a gente vai precisar de alguns pontos aqui, controles, né? Para a gente conseguir ir traçando. Então, eu vou precisar aqui em A, que é no apoio, imediatamente antes dessa carga distribuída, imediatamente antes do ponto C, como se eu estivesse pegando a carga distribuída inteira, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Como se eu estivesse pegando a carga distribuída inteira. Logo depois do ponto C, um pouco antes do D, um pouco depois do D, um pouco antes do F, um pouco depois do F, e aqui em G, tá? Esse é bem, são bastante seções, né? Que a gente tem aqui para traçar os diagramas. Então, vamos passo a passo. A primeira seção vai ser a seção A, e eu vou olhar para baixo, né? Então, na seção A, eu vou fazer aqui o meu corte e vou olhar para baixo. Professora, pode subir um pouquinho Oi, só um pode. minutinho? Ah, não, pode abaixar. Obrigado. Eu? De nada. Então, aqui em A, o que que a gente tem? A gente tem 14,4 descendo e 26 para a esquerda. Se eu tenho 14,4 descendo, eu vou precisar de 14,4 subindo. Se eu tenho 26 para a esquerda, eu vou precisar de 26 para a direita. Bom, então, momento eu não tenho, né? Como eu tenho um apoio fixo aqui, eu não tenho momento. Então, o nosso NA é mais 14, porque ele está tracionando, né? Ele está saindo da seção. O nosso VA
é 26 e ele está fazendo um giro no sentido horário. Nossa, essa caneta é péssima, né? Não dá para ver nada. Deixa eu trocar de caneta. Ele está fazendo um giro no sentido horário na seção, então ele é positivo, né? Mais 26 e o momento em A igual a 0. Beleza? Bom. Oi, Felipe. Deixa eu mandar aqui. Pelo chat aqui, dá certo? Beleza. Bom, agora eu vou pegar lá no ponto B e eu também vou olhar para baixo, né? Melhor do que olhar para cima e pegar o pórtico inteiro ali, tá? Então, na seção em B, eu vou fazer aqui o corte e vou olhar para baixo. Aí, o único problema dessa parte de ser a distância é que toda hora a gente tem que ficar subindo e descendo. Subindo e descendo tela, né? Então, aqui, se eu olho para baixo, eu vou ver 14,4 e 26. Continua a mesma coisa, né? Então, lá na seção em B, eu vou ter 14,4 para cima, 26 para a direita. Então, eu vou continuar tendo, né, o meu NB igual a mais 14,4 e o VB igual a mais 26. Bom, agora a gente tem um momento, né? Porque esse 26, ó, ele está rodando a nossa estrutura com um momento de 26 vezes 3, né? Deixa eu consertar aqui, porque aqui ficou meio esquisito, né? O 3 está mais ou menos aqui, tá? Eu vou ter 26 vezes 3 rodando essa estrutura nesse sentido, ó. Rodando no sentido horário. Então, eu vou precisar de um momento no sentido anti-horário para combater esse giro horário no valor de 26 vezes 3, né? 26 vezes 3 dá 78. Então, nosso MB é igual a 78 quilonewtons vezes metro. Bom, mas a gente tem que analisar o que o 78 está fazendo, né? Como a gente tem um pórtico, o lado de referência é o lado de dentro. Ó, como a gente tem esse pórtico fechado, né? O lado de referência aqui é o nosso lado de dentro. Então, na hora que esse momento, ele é aplicado aqui, ele faz com que a barra faça isso, né? Ele está inclinando a barra aqui para o lado esquerdo. Então, ele está tracionando a nossa referência, né? Se ele está tracionando a nossa referência, ele é positivo, tá? Esse pórtico, a gente vai ver que lá no nozinho, né, vai dar um momento, vai dar tração dentro do pórtico, né? Justamente por esse fato de ele estar tentando arrancar aí o ponto A do solo, tá? Mais 78. Tudo bem aqui com mais 78? Todo mundo enxergou? Vamos para o ponto C, agora no
pilar, né? Eu vou continuar olhando para baixo, vamos trabalhar com essa carga distribuída. Então, depois, gente, eu mando esse PDF que eu escrevi para vocês, tá? Então, agora a seção C antes. Então, se eu pego C e olho para baixo, eu vou ver todo mundo aqui, né? Eu vou ver a carga distribuída. E eu vou ver o 14 e o 26. Essa aqui é 15 quilonewton metro. Bom, a nossa normal não vai mudar. Ela vai continuar 14,4. Agora, a cortante vai mudar, né? Eu tenho uma resultante aqui no valor de 30. Essa resultante é da carga distribuída, tá? E essas nossas distâncias aqui são 3 e 2. Então, se eu tenho 26 para a esquerda e 30 para a direita, essa barra está andando 4 para a direita, né? Se ela anda 4 para a direita, eu preciso de... Ficou ruim aqui. Eu preciso de 4 quilonewtons para a esquerda, para agora eu ficar com 30 para a esquerda e 30 para a direita, tá? Bom, agora os momentos, né? O momento, vamos ver o que está acontecendo. O nosso lado de referência é esse lado aqui, mas vamos lá. Eu tenho 26 vezes 5, fazendo um giro no sentido horário lá na minha seção. Então, eu tenho 26 vezes 5, que dá 130, que está fazendo um giro horário. A distribuída está fazendo um giro anti-horário, tá ao contrário, de 30 vezes 1, né? Então, 30 vezes 1 dá 30 no sentido anti-horário. Então, eu estou ganhando, né? Eu estou sobrando com 100 no sentido horário. Então, lá no apoio, na seção vai ter que aparecer 100 no sentido anti-horário. Então, aqui vai ter que ser 100 quilonewtons vezes metro. E aí, como ela está no sentido anti-horário, ela continua tracionando a referência, né? A minha peça vai continuar fazendo isso aqui na hora que eu aplicar o momento. Então, esse momento é positivo, tá? O NC antes continua mais 14. O VC antes, agora ele troca, ó. Antes, o 26 estava para direita, para direita, né? E estava no sentido horário. Agora o 4 está para a esquerda. Ele está fazendo esse giro aqui, ó. O giro anti-horário, né? Então, entra menos 4 e o momento é igual a mais 100 quilonewtons vezes metro. Bom, continuando.
Então, agora a gente teria que pegar o C depois, tá? O C depois, eu vou continuar com essa parte que a gente fez aqui, porque a gente sabe que o momento vai dar igual, né? Então, como o momento é o mais complicadinho, eu vou continuar com esse aqui, para a gente fazer. Aí aqui eu tenho que apagar tudo, né? Que a gente vai ter que fazer de novo. Vou apagar aqui. E agora o nosso C depois é na quebradinha, né? Ó. Então, o C depois é nesse sentido, tá? Seção C depois. O momento a gente sabe que é o mesmo, né? Eu continuo tendo 26 girando no sentido horário, 26 vezes 5, né? E 30 vezes 1 girando no anti-horário. Então, eu continuo tendo um momento, ó, de 100 no sentido anti-horário. Então, é 26 vezes 5, menos 30 vezes 1. O 26 vezes 5 está ganhando, então eu preciso de 100 quilonewtons vezes metro, e ele vai continuar tracionando a referência, tá? Agora, o que vai mudar é a nossa normal, né? Porque agora a normal é o 26 menos o 30. Então, eu vou precisar de 4 quilonewtons. E se eu tenho 14,4 para baixo, eu preciso de 14,4 para cima. Então, o que que agora virou, né? A nossa normal em C depois, agora é o 4 quilonewtons, que é o que está entrando na seção. A nossa cortante em C depois, ela continua fazendo um giro anti-horário. Ela continua fazendo esse giro. Só que agora no valor de 14,4, né? Menos 14,4. E o nosso momento continua mais 100. Ô, professora, Oi, mas quando igual tá entrando 4, né, que ele precisa, não seria a normal menos 4, teria. Exatamente, menos 4. Menos 4 quilonewtons. Obrigada. Beleza. Bom, agora eu vou... Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Rapidinho. Eu vou para o 14, tá? Só que o 14, eu já vou querer olhar para o lado direito, porque eu acho que ele vai ser mais simples, tá? Então, eu vou copiar isso tudo aqui, só para depois eu poder apagar ali e a gente ficar com o lado 14, tá? Copiar, vou apagar lá embaixo, mas só para não ter que ficar subindo para ver toda hora. Todo mundo já pegou aqui? Vamos colocar aqui, só para eu vou apagar algumas coisas aqui, né? Eu vou pegar o 14 e vou olhar para a direita. Então, deixa eu aumentar essa borracha, senão vou ficar até amanhã apagando. Isso tudo aqui eu não vou ver, ó. Aí. Então... eu vou deixar aqui porque lá em cima tá muito ocupado, tá? Então, essa seria a nossa seção de antes. Então, o que que a gente tem aqui na nossa seção de antes? Eu preciso equilibrar o x, o y e os momentos. Então,
eu tenho 28,4 para cima, lá do apoio, e 14 para baixo, né? Então, tá me faltando 14,4 para baixo, né? Deixa eu mudar essas cores aqui, só para a gente ficar no mesmo padrão. Opa. Vou deixar todas as cores... Oh, não mudou por quê? Todas essas cargas externas eu vou deixar de azul para os nossos esforços serem vermelho, tá? Então, eu tenho 28,4 para cima, 14 para baixo, eu vou precisar de 14,4 para baixo. Eu tenho 8 para a esquerda e 12 para a direita, então eu estou ganhando 4, então eu preciso de 4 quilonewtons para juntar com esse 8 aqui e combater o 12, tá? Bom, agora vamos no momento, né? O momento aqui tem mais termos. Então, vamos lá. Eu tenho 8 vezes 3, girando no sentido anti-horário. O dedão ficou para fora. Então, eu tenho 8 vezes 3. Ó, 16 é ótimo, né? 24. Girando no sentido anti-horário. Eu tenho 28 vezes 2, porque o 28, ó, eu tenho que pegar essa distância aqui, perpendicular, e ele continua girando no sentido anti-horário. Então, eu tenho 28,4 vezes 2, 56,8, girando no sentido anti-horário. E o 12, aí ele é 12 vezes 2, né? Que é essa distância aqui perpendicular, girando no sentido horário. Então, eu tenho 12 vezes 2, girando no sentido horário. A gente consegue ver que esses dois aqui se anulam, né? Ó, eu tenho 24 no anti-horário e 24 no horário. Então, esses dois aqui se anularam. O que sobrou foi o 56,8 no sentido anti-horário. Então, eu vou precisar de um momento ali de 56,8 no sentido horário. 56,8 quilonewtons vezes metro. O 14 não entrou porque o 14 está muito próximo aqui da seção, tá? Então, é aproximadamente zero a distância até a nossa seção. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem a normal em D antes igual a menos 4. A cortante em D antes igual, ó, ela está fazendo um giro na seção no sentido anti-horário. Então, menos 14,4 quilonewtons. Deixa eu apagar isso aqui só para não confundir, né? E por fim, eu tenho um momento de 58 que está tracionando, ele continua tracionando o lado de dentro, né? Se eu aplico ele aqui, essa barra faz isso, ó. Ela traciona o lado de dentro. Então, eu tenho um momento MD antes igual a 56,8. Eu tô no ponto D antes.
Quando eu passo para o D depois, a única diferença é que eu vou somar essa carga de 14 quilonewtons na vertical, né? As horizontais e o momento mantêm a mesma coisa. O único lugar que essa carga vertical vai mudar é na cortante, né? Então, o que aconteceria se eu pegasse o ponto D depois? Vou copiar aqui. Professora, Oi. o momento não está tracionando, aí não teria de ser negativo? Quando ele traciona a referência, ele é positivo. Ah, sim, tá Quando certo. ele comprime, é negativo, beleza? Uhum. Mas isso mesmo, ele está tracionando. Então, na seção D depois... Opa, pera, só um segundo que eu já vou voltar. Ó, na seção D depois, eu passei o 14, né? Então, ó, o 14 desaparece. Eu tô aqui agora. A minha normal continua a mesma, continua 4, né? Eu continuo tendo 8 para a direita e 12 para a esquerda. Então, eu continuo precisando de 4. O momento permanece o mesmo, porque a gente nem usou aquele 14 para calcular o momento, né? A gente usou só o 12, o 8 e o 28,4. Agora, a cortante vai mudar, né? Pode falar, Vitor. Professor, só um pouquinho, só um negócio aqui Aham. no desenho anterior. Ah, tá. Já vi o que era. Beleza? Mas eu esqueci de anotar o negócio, por isso que eu não tava vendo, não tava conseguindo bater aqui. Mas já enxergou? Já. É que Be- faltei copiar a partezinha. Um dado aqui. então beleza. Então, o que acontece? Agora a gente tem 28,4 para cima, né? Eu vou precisar de 28,4 para baixo. Essa é a mudança que a gente tem na cortante. Então, vamos escrever aqui, né? A nossa normal em D depois é menos 4, continua igual. A nossa normal, ó, a nossa cortante em D depois, agora de menos 14, ela passa para menos 28,4. E o nosso momento continua o mesmo, né? Mais 56,8 kilonewtons vezes metro. Bom, eu tenho que fazer agora, eu até esqueci de escrever lá em cima, né? No E antes e depois da rótula, né? Então, essa aqui é a seção de depois. Então, eu preciso fazer no D antes e depois da rótula. Eu vou ali rapidinho, só pegar uma água, enquanto, se vocês estiverem copiando, porque acaba que aqui vai um pouco mais rápido, porque eu consigo copiar e colar as coisas, né? Então, deixa eu ir pegar uma água ali rapidinho, enquanto vocês copiam, tá? Quem estiver copiando, rapidinho.
Voltei. Bom, vou copiar aqui de novo. E agora eu vou fazer na rótula, só que eu vou fazer na rótula e eu vou olhar para o pilar, tá? Vou continuar olhando para a direita, porque agora é bem mais fácil, com certeza, olhar para a direita, né? Então, o que que a gente teria aqui? Se eu vou pegar o ponto E e vou olhar para a direita, vou olhar para o pilar, isso tudo aqui desaparece, ó. Então, eu estou nessa posição aqui. Então, aqui é seção E antes. O que que acontece na seção E antes? Eu continuo precisando de 4 na normal, né? Eu tenho 8 para a direita, 12 para a esquerda, eu preciso de 4 para a direita. Eu continuo tendo o mesmo valor de cortante, né? Eu tenho 28,4 para cima, eu preciso de 28,4 para baixo. Mas o que que acontece com o momento? A gente viu que essas parcelas de momento, elas se anulam, né? Eu tenho 8 vezes 3 rodando no sentido anti-horário e 12 vezes 2 no sentido horário. Eu tenho 24 menos 24. Então, o momento se anula, o momento é zero, que era o que tinha que acontecer, né? O momento na rótula sempre é zero, tá? Então, a normal em E antes é menos 4. A cortante em E antes continua menos 28. E o momento em E antes é zero. Beleza? Se a gente for olhar depois da rótula, copiar. Vamos lá, vamos olhar depois agora. Então, aqui eu quero a seção e depois. Isso aqui vai embora, né? Inclusive a rótula, eu tô olhando depois. Então, eu tô aqui, ó. Os momentos continuam o mesmo, ó. 8 vezes 3 menos 12 vezes 2, zero. Continua zero. Só que agora inverteu, né? O meu 28,4 virou normal. Então, ó, se eu tenho 28,4 subindo, eu tenho 28,4 descendo. Se eu tenho uma resultante de 4 para a direita, para a esquerda, eu preciso de 4 para a direita. Pode falar, Vitor. Ô, professora, só volta só um pouquinho no anterior aqui, que eu tive que dar esse capulinho aqui rapidinho. Ah, Aham. é E antes também? Isso, eu tô olhando aqui um pouco antes da rótula e lá embaixo eu tô olhando um pouquinho depois da rótula. Pera aí, só copiar aqui rapidinho aqui, que eu Aham. tive que fazer um previsto aqui. Vamos ver antes, menos 28. Professor, acho que você inverteu os valores ali. O professor colocou 24,8, não é 28,4. Ali embaixo? Ah, é. 28,4. Isso mesmo.
Deixa eu até colocar esse aqui, que a gente já consegue até escrever, né? A normal em I depois é menos 28,4. A cortante em E depois, ela está fazendo um giro horário, ó, em relação à sessão. Oi, Então, professora. oi. Já terminei aqui já. Ah, beleza. Então, é mais 4. Opa. E o momento é 0, né? Porque a gente está numa rótula. Bom, agora eu tenho que passar para o F, né? Deixa eu desenhar esse de novo, que é melhor. Então, agora a gente vai para... Deixa eu fazer assim, que esse aqui é da seção E, tá? A gente vai para a seção F antes. Então, na seção F antes, ó, o que que eu vejo? Eu vejo o 28,4, o 8 e o 12. Aqui está a minha seção, um pouco antes da carga, tá? Então, o que que eu tenho? Se eu tenho 28,4 subindo, eu vou precisar de 28,4 descendo. Eu continuo precisando de 4 na cortante, né? Mas agora eu vou ter um momento, tá? Porque agora eu só tenho 8 vezes 1, né? Essa distância aqui, ó, é 1 metro. Então, se eu tenho 8 vezes 1 girando no sentido anti-horário, eu vou precisar de 8 girando no sentido horário. Olha, esse porte ficou todo tracionado na referência, né? Então, o que que a gente tem aqui na nossa seção F? O NF antes é menos 28. A cortante F antes é mais 4. E o momento é mais 8. Oxe, aí. A nossa seção F depois, eu acho que dá. Deixa eu reorganizar isso aqui para a gente conseguir desenhar ali do lado. Então, a seção F depois, eu vou passar o 12, né? Então, eu vou ver isso aqui, ó. Eu vou ver o 28,4, o 8 e só, né?
Aqui vai estar a minha seção. Aqui é 1 metro. Então, se eu tenho 28,4 subindo, eu vou precisar de 28,4 descendo. Agora, a minha cortante mudou, né? Antes era 4, agora é 8, porque eu tenho 8 para a direita, eu preciso de 8 para a esquerda. O momento mantém o mesmo, continua o 8 vezes 1, né? Então, aqui, ó, continua 8 quilonewtons vezes metro. Então, como que vai ficar aqui? A nossa normal em F depois continua menos 28. Agora, a cortante muda, né? Antes ela era mais 4, agora ela é menos 8. E o momento em F? Depois continua 8 quilonewtons vezes metro. Esse pórtico foi grande, hein? Esse é robusto. Vocês fazendo esse pórtico aí, o da prova tá mamão com açúcar. Então, por fim, a gente tem lá no apoio G. No apoio, a gente só vai ver essas duas forças, né? No apoio aqui, ó, eu só vou ter 28 e 8. Então, eu vou ter 28 e 8. NG igual a menos 28. VG igual a mais 8, né? Não, menos 8. E o MG igual a 0. Tranquilo? Extenso, né? Mas tranquilo? Vou. Agora eu vou sair copiando aqui, só para a gente deixar os valores que a gente calculou ali embaixo, tá? Ah, não precisa se preocupar, porque no caderno de vocês já está escrito aí tudo certinho, né? Então, deixa eu só pegar aqui para a gente ir analisando. Então, na seção A, a gente tem isso aqui. Eu já copiar a seção A e a seção B, né? Já tá todo mundo aqui, ó. Copiar. Beleza, a seção A e a seção B já estão ali. Então, agora eu preciso da seção. Opa! Tá doido? Da seção C antes e da seção C depois. Copiar. Colar. Então, pera.
Depois da seção C, gente, mas que trem doido. A gente tem a seção D, e depois, seção D antes, seção D depois. Não? Beleza. Depois da D, a gente tem a E. Aí deu sessão, hein, gente? Olha o tanto de coisa que a gente calculou. A D depois. A F antes e, por último, a F depois. Rapaz, quanta sessão. Beleza. Agora a gente vai começar a desenhar, né? Então, vou desenhar na página aqui de baixo, tá? E vou ter que ficar indo e voltando, infelizmente, mas. Oi, Professora, será que oi. eu poderia copiar pelo menos a seção G é que eu tive que trocar meu pai correndo lá e acabei saindo na Tá, aula? só um segundo. A última aqui, né? Isso. Ah, é, eu até esqueci da G. Tá aqui. 28 kN. Opa. Mas não se preocupem que eu vou mandar esse PDF para vocês também, tá? Uhum. É mais para não ficar perdido aqui, por isso que eu te Beleza. como. É muita coisa, né? Esse aí, no caderno de vocês vai estar mais fácil de ver, porque não precisa ficar voltando e indo, né? Mas vamos desenhar aqui agora. Então, deixa eu desenhar o nosso pórtico padrão aqui. Então, ó, eu vou desenhar o pórtico padrão. E vou desenhar aqui os nossos pontos, né? Esse aqui é o ponto A. Aí depois aqui a gente tem o ponto B. Aqui o C. Aqui o D. A rótula aqui em E. O F aqui. E aqui o G.
Então, esses são os nossos pontos padrão. Então, esse aqui a gente vai desenhar as normais. E esse aqui a gente vai desenhar as cortantes, tá? Então, primeiro vamos para as normais. Então, se vocês olharem aí no caderno de vocês, quem foi acompanhando, a nossa normal no pórtico, no pilar todo da esquerda aqui, deu 14,4 positivo, né? Então, se a gente olhar lá, ó, o NA deu 14,4. O NA deu 14,4. O NC antes deu 14,4. O NC o NB, né? 14,4, ó. A, B e C antes. Então, nesses três, a gente ficou com 14,4 positivo. Então, tá tracionado, ó, tá tracionado, né? Normal de tração. Então, aqui, a nossa normal de tração, vou desenhar aqui de vermelhinho, tá? Mais 14,4. Agora eu preciso do C depois, do D e do E antes. Então, ó, eu preciso do C depois, menos 4. Do D antes, menos 4. O D depois, menos 4. E o E antes, menos 4. Então, essa barra está toda comprimida no valor de 4 quilonewtons, tá? Então, aqui a gente tem a barra toda comprimida no valor de menos 4. Agora a gente precisa do E, F e G. Então, se a gente pegar aqui, ó, o E depois, o E depois é menos 28, o F antes menos 28,4, menos 28,4, menos 28,4. Então, aquele pilar ali, ele está todo comprimido no valor de menos 28,4, tá? Aqui na normal e na cortante, tanto faz colocar para dentro ou para fora, tá? Então, a gente pode falar, só para não ficar ali um em cima do outro, que aqui é menos 28,4 quilonewtons. Então, o nosso diagrama de normal, ele fica assim. O pilar da esquerda, ele está tracionado em 14,4. A viga está comprimida em 4. E o pilar da direita está comprimido em 28,4. Beleza? Deixa eu ver se esse aqui da cortante cabe ali em cima. Beleza. Vamos desenhar a cortante agora. Então, começando lá do ponto A. No ponto a cortante é mais 26. Opa. No ponto A cortante é mais 26. Então,
Aqui também tanto faz, tá? Se é para fora ou para dentro, eu vou colocar o positivo para fora. Então, 26. Esse aqui que a gente vai fazer é o da cortante, em quilonewtons. Bom, lá no ponto B, a gente tem mais 26. Então, aqui em B, ela continua constante de mais 26. E isso era esperado, né? Porque nesse trecho eu não tenho nenhum carregamento distribuído. Se eu não tenho carregamento distribuído, eu não tenho cortante linear, a cortante é constante, tá? Bom, aí no ponto C, antes, a gente tem uma cortante de -4, ó. -4. Então, aqui em C, quando eu ainda estou no pilar, a minha cortante ela veio para -4. E aí, isso aqui vai inverter o sinal, né? Aqui é mais e aqui é menos. No valor de 4 aqui, tá? Bom, o que que vai acontecer lá no ponto C depois? No ponto C depois, a minha cortante passou para -14,4. E ela vai -14,4 até o ponto D, ó. Até o ponto D antes, eu continuo com -14,4. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar, eu vou escrever esse 4 ali em cima. Vamos desenhar o negativo em cima, só para não ficar sobrepondo. Então, aqui do C até o D vai ser -14,4. Eu desenhei em cima só para não ficar um em cima do outro, tá? E aqui tá constante também, não é linear, não. Parece que é, porque eu desenhei, mas é constante. Bom, no ponto D, a cortante ela vai sofrer um salto, né? Porque é o ponto onde a gente tem uma carga aplicada. Então, lá no ponto D, ela sofreu um salto, ela passou para 28,4. Então, ó, ela vai sofrer um salto e ela foi para -28,4. E ela continua 28,4 até o E, ó. O E aqui embaixo tá 28,4 também negativo, tá? Agora, lá no pilar, ela é +4. Então, no ponto E, depois, ela é +4. Eu vou desenhar do lado de fora também, só para ficar mais fácil de desenhar, tá? +4. E ela vai +4 até o ponto F antes, ó. F antes, opa. F antes +4. E aí, no F depois, ela vai para -8 e termina em -8 lá no G. Então,
menos 8 e vem em menos 8 até o G. Todos esses saltos, gente, todos esses saltos que acontecem aqui, ó, no diagrama da cortante, é porque eu tenho uma carga aplicada naquele ponto. Então, esse é o nosso diagrama da cortante. Por fim, a gente tem o diagrama do momento, tá? Então, vou usar esse aqui para fazer o diagrama do momento. O momento a gente tem que desenhar do lado que está tracionado. Como todos os nossos momentos deram positivo, eles vão acabar ficando desenhados do lado de dentro, né? Deixa eu dar uma ampliada nisso aqui para ficar melhor da gente desenhar, tá? No ponto A, a gente sabe que o momento é zero. Ele vem de zero aqui, né? Então, no ponto A, o momento é zero. Depois do ponto A, eu venho para o ponto B, ó, que é mais 78. Então, de A até B, o meu momento cresce para mais 78. Como a cortante é constante nesse trecho, o momento é linear. Então, aqui é mais 78. Lá no ponto C, a gente observou que o momento vale 100, tanto antes quanto depois. O momento vale 100. Então, aqui, eu estou em 78 e eu vou para 100. Só que existe um trecho aqui, ó, onde a cortante cortou em zero, né? Nesse pedacinho, nesse ponto, eu vou ter um momento um pouquinho maior que 100, tá? Então, esse meu momento, ele vai vir ele vem aumentando como uma parábola, ele passa um pouquinho e ele vem para 100. Então, aqui a gente tem 100. E exatamente nesse ponto aqui, ó, onde a cortante corta em zero, ele é um pouquinho maior que 100. Vai ser muito pouco, tá, gente? Quase não é imperceptível. Esse valor é 100,5. Porque essa cortante, ela tá cortando muito lá em cima. O desenho tá sem escala, né? Mas eu tenho 26 e 4. Eu tenho uma diferença muito grande do lado positivo para o lado negativo da cortante, né? Então é praticamente 100 esse momento. Quase não vai mudar. Se a gente usar o 100, a gente tá tranquilo ali, tá? Aquele pontinho ali é 100,5. Bom, eu vou desenhar o diagrama de momento do C até o D, em outro desenho, senão vai ficar realmente muito um em cima do outro aqui, tá? Se vocês quiserem fazer isso também pode, não tem problema não, tá?
Eu vou apagar isso aqui para a gente fazer agora o momento naviga ali. Senão vai ser um Deus nos acuda para a gente entender esse diagrama aqui, tá? Então, em C depois, a gente viu que também vale 100. E aí ele vai diminuir até o ponto D. Qual que é o valor do ponto D, do momento em D? Ó, 56,8. 56,8, 56,8, tá? Então, ele vai diminuir até 56,8 linear, né? Porque a cortante é constante, ó. Como a cortante é constante, ele vai ser linear até 58,8. Então, eu estou vindo aqui do 100 e estou indo aqui até o 58,8, ó. Eu desço uma reta. E lá em E é uma rótula, então o momento tem que chegar em 0 lá, tá? A gente viu que o momento lá na rótula era 0. Ele vai partir de 0 aqui também, né? No pilar. Ele continua 0 e ele cresce até o ponto F. Ó, MA antes 0, ME depois 0. Agora no MF, ó, ele vem 8 quilonewtons, tanto antes quanto depois, e ele parte para 0 depois lá no ponto G. Então, aqui ele vem para 8. Opa, é no de baixo, né? Tanto faz, né, na verdade. Aqui ele vem para 8 e depois ele cai para 0. Mais 8. E depois ele cai para 0. Aqui, ó, também, né? Eu só dividi ali para ficar mais fácil. 8. Se a gente fosse desenhar ele aqui junto, ia ficar meio embolado, né? Mas é assim, ó. Aqui é 58,4, tá? E aqui é 100. Então, por mais que seja bem trabalhoso, é quilonewtons vezes metro, né, gente? Aqui. Esse é o diagrama de momento em quilonewtons vezes metro. Por mais que seja bastante trabalhoso, né? A gente tem o quê? Quase 1h30 que a gente está fazendo um exercício aqui para ir devagarzinho, né? A montagem, depois que a gente acha as seções, é só ir colocando e ligando os pontos, tá? Então, esse trecho AB do momento, ele ficou linear porque a cortante é constante. Do B até o C, ele ficou uma parábola porque é o único trecho onde a gente tem o carregamento, a cortante linear, tá? Depois, lá na viga de C até E, ele também é linear, porque a cortante é constante. E de E até G, ele também é linear, porque a cortante é constante, tá? Então, esse seria o nosso diagrama de momento. Esse aqui de cima, o nosso diagrama da normal. E esse aqui, o nosso diagrama da cortante. Beleza? Por mais que aqui seja ruim da gente ficar subindo e descendo, vocês conseguiram acompanhar? Ô, professor, conseguimos aqui sim, professor. Beleza. Sim, professora. Ô, professora, você pode Oi. voltar na seção D antes, só para me confirmar? Aham. Quer que vai lá em cima? É, na seção D antes. Aqui. Ah, tá. O momento deu 56,8, né? Isso, eu escrevi errado de novo? Eu escrevi 58,6?
eu ver. Eu escrevi 52,4. De onde que eu tirei isso, Jesus? Mas é isso mesmo, 56,8. É isso? 56,8? É, Isso mesmo. 56,8. Aqui, ô Jesus, gente, eu tô dormindo ainda. Olha, 56,8. Obrigada. Aí, agora tá certo. Bom, eu vou parar a gravação aqui para a gente começar outra para fazer os diagramas, ou as treliças, tá? Só porque senão aqui quem for ver vai ter um vídeo aí de 4 horas, né? Então deixa eu só interromper aqui